Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comentar o que esse vídeo falou com você, se ele te ajudou. Isso me ajuda muito a entender vocês e também para que a gente possa produzir um conteúdo que atinja o mundo todo. No vídeo de hoje a gente vai falar por que Deus nos leva ao deserto. E eu quero, para te ajudar já a que você consiga entender o que é o deserto, a gente precisa primeiro esclarecer, né? O que é o deserto, o que ele significa na Bíblia. Então, se você não sabe, eu vou explicar rapidinho para você. O deserto na Bíblia, ele sempre está associado a provação, dificuldade, teste, prova, transição, transformação, mudança de mentalidade. Isso tudo envolve o deserto na Bíblia. E ele não é necessariamente só o deserto em si, sabe? Você tem que passar por um deserto físico. Não é exatamente isso. Mas é o que o deserto simboliza. Isso vem muito da história do povo de Israel, quando eles são retirados do Egito e eles são levados até a terra prometida, a terra da bênção, a terra da prosperidade, a terra de tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas antes deles chegarem lá, eles tiveram que passar por um deserto, um processo que transformasse a mente deles, revelasse o coração deles, para que eles chegassem na terra prometida, transformados, curados, com a mentalidade e com uma experiência em quem Deus é, que eles precisavam para lidar com tudo aquilo que eles iam encontrar na terra prometida. A primeira coisa que eu quero ensinar para você é que o deserto, ele não é castigo, ele é treinamento. Muita gente acha que o deserto ele é uma punição, mas e se for Deus te treinando? Na Bíblia, ninguém chega ao seu chamado sem passar pelo deserto. Moisés, Davi, Elias, Jesus, todos foram formados longe dos holofotes. O deserto não é o lugar onde Deus te rejeita, é o lugar onde Deus te prepara. Se você está no deserto, não pense naquilo que você perdeu, mas pense naquilo que você está se tornando agora. Então a primeira coisa é que a gente precisa mudar a nossa visão de deserto, a nossa visão do que é o deserto. Muitas vezes a gente acha que é uma punição, mas muito pelo contrário, não é uma punição. É uma forma de Deus trabalhar, treinar, transformar, nos curar, nos fazer mais conhecedores de quem Ele é. O objetivo do deserto não é castigar, mas o objetivo do deserto é fazer com que a transformação, a mudança, conforme a gente vai avançando nesse deserto, a gente vai sendo transformado, a gente vai se tornando quem a gente nasceu para ser. Então o deserto tem esse papel de filtrar, de limpar, de impedir que impurezas, pensamentos, intenções ruins, motivações ruins, essas coisas avancem junto com a gente para o lugar que Deus tem para a nossa vida. Então antes de Deus nos dar aquilo que tem a ver com a nossa vida, seja a bênção, seja ministério, seja qualquer coisa que você imagine, seja um trabalho, uma promoção, Deus antes Ele trata o nosso coração. Porque o problema não está no lugar, não está no que a gente tem, o problema está no nosso coração. Segunda coisa que eu quero te dizer é que o deserto, ele revela quem nós somos de verdade. O deserto, ele retira tudo aquilo que é raso da nossa vida e mostra o que realmente está dentro. Quando Deus ele tira nossas muletas, nossas distrações, nossos apoios, o coração de verdade vai aparecer. O deserto, ele expõe as nossas intenções, as nossas motivações e revela o nosso nível de maturidade. Mas não para nos envergonhar, mas para nos fortalecer. O deserto, ele não te quebra, mas ele mostra aquilo que você precisa ainda ser curado. O deserto, ele tem esse papel revelador, né? De mostrar que existem coisas ainda dentro de nós que talvez a gente não perceba. Eu falei isso num outro vídeo aqui, a parábola da vinha, depois você pode pesquisar aqui no canal. Eu falo que existem momentos na nossa vida com Deus que Deus ele nos revela o que está dentro de nós. E uma das coisas mais difíceis da gente lidar é com nós mesmos. Eu gosto muito de repetir isso nas escolas da Bíblia, ministrando, discipulando. Nós não queremos lidar com a nossa realidade. Nós não queremos lidar com o nosso coração. Muitas vezes não queremos assumir nossos próprios erros. Mas Deus nos leva ao deserto onde isso se revela e a gente vai ter que lidar com isso. Mas o mais importante é que a gente não vai lidar com isso sozinho. Porque Deus não está ali para nos acusar e falar, olha, você tem isso no coração, você é assim, você é invejoso, orgulhoso, egoísta, e qualquer coisa que vai aparecer. Mas Deus ele está ali para mostrar isso e então Ele curar. Mostrar isso e falar, se você chegar a mim, eu posso transformar o seu coração, eu posso transformar a sua mente, eu posso mudar quem você é, te dar um coração novo. Se você entender que eu te trouxe aqui, não para te acusar, mas para te transformar. Terceiro ensinamento que eu quero te trazer,
que o silêncio de Deus não é ausência. Se Deus parece silencioso, não significa que Ele te deixou. Porque no deserto Deus não fala menos, Deus fala diferente. Ele se revela na dependência, no alimento diário, no passo a passo. Muita gente quer clareza, mas Deus quer relacionamento. Se você está no deserto, não procure por barulho, procure pela presença. Eu me lembro de um dos desertos mais recentes que eu passei, mais difíceis, em que tudo estava indo bem, assim, o ministério estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, eu tinha começado o canal, eu estava viajando, as coisas estavam acontecendo na minha vida de forma ministerial, né? Vivendo aquilo que Deus disse que eu iria viver e iria fazer. Então, de repente, eu entrei num deserto existencial de propósito. E eu me lembro, então, que depois de vários dias muito mal, eu lembro que eu entrei no quarto e eu peguei meu violão que está aqui atrás e eu cantei um trechinho, né, de uma música. Eu cantei assim: me leva ao lugar onde eu ouço a tua voz, ouço a tua voz. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que muitas vezes no deserto nós procuramos soluções, nós procuramos sair dele o mais rápido possível. E eu posso te dizer que não é esse o melhor caminho. O melhor caminho é sempre o caminho da presença. A quarta coisa que eu quero te falar é que a porta do propósito quase sempre está depois do deserto. Antes de Deus te usar, Ele quase sempre vai te levar ao deserto. Por quê? Porque o destino sem caráter vira peso. Deus não te leva ao deserto para atrasar o chamado da sua vida, mas para te proteger dele. A unção, ela vai abrir portas para você, mas é o caráter que vai te manter lá. Deixe Deus formar você enquanto ninguém está vendo, para que você possa permanecer no dia que todos estiverem te olhando. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, principalmente na aula sobre a igreja e também na aula sobre maturidade da nossa escola da Bíblia, que muitas vezes Deus ele vai proteger nós mesmos de nós mesmos. Deus vai proteger você de você. Por quê? Gálatas vai dizer, né, que quando o herdeiro é menor, por mais que ele seja herdeiro de tudo, ele ainda não tem a maturidade para acessar a herança. Ele ainda não tem a capacidade de lidar com tudo que Deus tem para a vida dele. Então, se nós pegarmos essas coisas antes do tempo, elas podem fazer mais mal do que bem. É como você dar uma faca na mão de um bebê, é como você dar um martelo na mão de uma criança. Não, um martelo na mão de um artista, ele pode fazer uma obra muito bonita. Ele pode fazer uma obra muito bonita. Se eu deixar esse violão aqui na mão de um grande músico, ele vai fazer uma grande canção. Mas a minha filha vai entrar aqui e vai desafinar o violão como ela sempre faz, vai mexer nas cordas, vai jogar coisas dentro do violão como ela faz. E isso mostra para nós que, por mais que Deus ele tenha algo para mim e para você, nem sempre nós estamos prontos para receber o que Ele tem para nós. E se você entender isso, você começa a valorizar mais os processos. Porque esses processos, eles vão dando a capacidade de nós lidarmos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então não fuja do processo, não fuja do deserto, não fuja da formação de Deus, porque Deus está tornando você exatamente a pessoa que você precisa ser para que Ele possa confiar coisas na sua mão. Quinto e último ensinamento que eu quero trazer para você é que o deserto, ele prepara você para você ouvir de Deus. Bem-vindo ao seu propósito. Você sabia que o deserto ele é sempre uma transição antes da promoção? Depois do deserto vem o Jordão e a terra prometida, o ministério público, o chamado visível. Ninguém fica no deserto para sempre. Ele é um corredor estreito, não é uma prisão. Deus não te leva para lá para te diminuir, mas Deus leva você para lá para te alinhar. Se você está no deserto, não se desespere. Todo deserto bíblico termina em avanço, mas não queira morrer no deserto. Por que não queira morrer no deserto, né? Porque por mais que a nação de Israel ela tenha passado pelo deserto, ela tenha vivido muitas coisas com Deus naquele deserto, uma geração inteira não acessa a terra prometida. Uma geração inteira morre no deserto. E isso revela para nós que algumas pessoas, e tomara que não seja eu nem você, elas ficam num deserto eterno, né? Um deserto que elas não saem de lá. E isso tem muito a ver com não aceitar o processo.
Isso tem muito a ver com não abandonar a mentalidade. Isso tem muito a ver com se prender às suas feridas, às suas dores, de se prender ao passado, de se prender, às vezes, não só aos seus erros, mas também se prender aos seus acertos. Nós precisamos deixar as coisas para trás, como Paulo fala. Ele fala, olha, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu conquistei, toda a minha reputação, eu deixo essas coisas para trás, para que eu possa avançar para que estão adiante de mim. Se eu não deixo as coisas ruins e as coisas boas para trás, dificilmente eu vou sair do deserto e entrar na terra que Deus tem para mim, né, para minha vida. Então não queira ficar no deserto. Tente responder rápido, tente ouvir logo o que Deus tem a dizer. Pega as coisas que eu te ensinei aqui sobre buscar a presença de Deus, sobre entender esse lugar, sobre valorizar o processo, sobre honrar as pessoas, e você vai sair desse deserto, avançando para a terra prometida. Mas para isso você vai ter que mudar sua mente, deixar Deus te tratar, deixar Deus te alinhar, deixar Deus revelar para você o seu coração e você lidar com isso. E você então se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, me muda meu caráter, eu não quero ser assim. Se eu sou uma pessoa impura, muda a minha impureza, transforma a minha impureza em pureza, transforma a minha falta de caráter num caráter alinhado, me traz a santidade que eu preciso, me traz o coração que eu preciso, a bondade que eu preciso, tudo aquilo que eu não tenho, que o Senhor sabe que eu preciso ter dentro do meu coração, vem e faz isso no meu coração. Essa tem que ser a nossa oração. Mais do que você ficar preocupado com o que você vai fazer para Deus, se preocupe mais em se tornar a pessoa que vai fazer. Porque o fazer será muito mais fácil. Porque Deus derrama a unção, Deus derrama o dom, Deus dá a capacidade. Mas o caráter precisa ser transformado. Viver no dom, na unção não é difícil. Mas ter o coração transformado, um caráter santo e transformado, esse sim, vai nos custar muita coisa. Porque nós vamos ter que passar pelo corredor estreito do deserto, deixar Deus nos tocar, alinhar o nosso coração. E então, eu tenho a certeza que se você deixar isso acontecer, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todo o propósito, toda a promessa que Deus planejou para você.